Ah, bem-vindo, Oi, bem-vindo. Karina. Gente, para quem não sabe, duvido, né, que quem não esteja acompanhando não te conheça. Este é o Ah, que pastor isso. Júnior, que eu tenho acompanhado demais o trabalho dele desde a minha conversão. Ele tem me edificado Ah, muito que bom. todos com suas orações, com suas explicações tão sábias, né, sobre a Bíblia, que Ah, muitas que benção. vezes é confuso. Então, muito obrigada. Quem ainda não acompanha nas redes sociais, olha, procurem ele no YouTube, Pastor Antônio Júnior, no Instagram. Olha, ele é muito engajado, está sempre aí para dar. Muito obrigada. Ah, que bom. Eu que agradeço o convite e eu estou feliz porque a gente vai falar de um assunto tão importante, né? Já Sim, que nós estamos rodeados de notícias tristes, notícias pessimistas, então não vemos possibilidade de mudança e é tão importante a gente falar sobre a esperança, como a gente pode reagir diante dessas situações, né? sim. Essa foi uma vontade, assim, que acho que Deus colocou no meu coração ontem, né? Eu já estava me sentindo Hum, angustiada, né? Diariamente com essas notícias que acabam nos afetando, que acabam nos entristecendo. Mas ontem eu acabei vendo uma imagem, assim, muito forte de uma mãe buscando pela sua filha no meio, né, nossa, daquele, daquele caos, daquele barro, procurando com a própria enxada. E aquilo me tocou, assim, tocou meu coração. Eu falei, poxa, eu que estou firme na fé, eu que é, creio tanto nesse poder, sentir o peso dessa angústia. Eu imagino as pessoas que às vezes estão longe de Deus, ou é que não se verdade. fortalecer. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo urgente. Daí que eu te liguei e eu É, agradeço a disposição. Que bom que a gente conseguiu, né, conciliar os nossos horários, o nosso tempo. exatamente, E é. estamos aqui para falar para as pessoas, né? Eu acho que todo mundo, se não está passando nesse momento por algo pessoal, está sendo tocado pelas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Pelo caos, Exatamente. pelo, né, as coisas naturais, pela as perdas de outras pessoas, familiares. Então, É, momento, assim, a gente sabe o quão é importante a gente se fortalecer a nossa fé. Mas por onde é começar? verdade. Eles que ainda não sabem o caminho, né? Aonde se É, aprende? exatamente. Então, o que eu tenho percebido é que até as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas percebem que realmente está diferente, né? Uhum. E a Bíblia diz mesmo, Jesus disse que esse é o princípio das dores, do que vai acontecer. Porque para que venha o novo céu, a nova terra, que é a nova Jerusalém, que é preparada por Deus para nós, que é o que Jesus foi preparar para nós, precisa que esse mundo seja desfeito. Esse mundo é como se não tivesse conserto mais. Tanto é que quando Jesus ele estava aqui na Terra, ele não veio para tentar melhorar o mundo. Ele veio para tentar salvar as pessoas, para fazer com que o nosso coração mude. Sim. Então, Jesus ele sabia das necessidades da época, havia muita pobreza, muita injustiça. Ele até chegou a dizer para os discípulos: olha, os pobres vocês têm sempre com vocês, mas vocês têm por pouco tempo, então aproveita esse tempo aqui. E então Jesus ele sabia dos acontecimentos e em momento algum ele falou, deu uma esperança de que esse mundo iria melhorar. Uhum. Então, o que ele fez foi fortalecer o coração das pessoas, a fé delas, a esperança é o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Então, o que acontece? Jesus compara o fim dos tempos com as dores de parto de uma mulher grávida. E à Uhum. medida que as contrações vão aumentando, ela vai sentindo mais dor, mas ao mesmo tempo vai se aproximando do tempo da redenção, né? Onde nós vamos encontrar com Jesus quando ele voltar. Sim. E isso é algo que até mesmo as pessoas do mundo percebem. Elas estão percebendo que algo está acontecendo, só que elas não têm o conhecimento, à luz da Bíblia, né? Não tem a iluminação do Espírito Santo. Então, acho que a primeira... Pode falar. Grande que a maioria das pessoas tem percebido ou a maioria das pessoas estão negando conhecer o que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que É, eu vejo pessoas se sentindo alerta com isso, eu vejo outras mais cegas ainda. Não sei se por falta de conhecimento ou por negação, né? Qual é a tua visão? é,
Você falou tudo. É assim, as pessoas, elas não querem enxergar, né? Elas até sabem, percebem que o mundo está diferente, está muito abalado, cada hora uma notícia ruim, mas por não quererem obedecer à palavra de Deus, elas preferem até mesmo criticar, zombar, né? E esse é um dos sinais também, porque Jesus disse que muitos vão zombar, né? O apóstolo Pedro disse isso também. E ele disse que as pessoas vão dizer assim, mas desde que o mundo é mundo, né? Sempre houve essas tragédias, terremotos, enchentes, e elas vão zombar, né? E elas vão continuar tocando a vida delas. Então, nós estamos vendo o fim dos tempos, o livro de Apocalipse, as profecias de Jesus se cumprindo diante dos nossos olhos, né? E graças a Deus nós temos despertado e temos buscado despertar as outras pessoas, né? Sim. Mas para quem está nos ouvindo aqui, às vezes a pessoa ela fica tão necessitada, assim, ela sente tanto desejo de querer se converter, a família, os amigos, que às vezes ela se cansa e ela fica abatida, né? Porque não vê mudança. Sim. Só que quem converte é o Espírito Santo. Então a gente tem que confiar nele, né? Sim, eu vejo por mim mesmo, por pessoas que estão próximas a mim, pessoas que já estão convertidas, quando a gente conversa sobre isso, poxa, agora Jesus está voltando, né? Tá, é o fim dos tempos, né? Vamos ser arrebatados. E algumas pessoas falam, mas não, eu ainda tenho que salvar o meu marido, não, mas o meu pai ainda não se converteu. Então, dá aquele desespero da pessoa querer salvar as pessoas enquanto é tempo, né? Mas a gente vai fazendo o nosso possível e cabe a cada um enxergar, cabe a cada um ser tocado, cabe a cada um entregar a sua vida a Deus por livre e espontânea vontade, né? A gente não consegue, mas podemos fazer a nossa parte, né? Dentro das nossas ações, o pouquinho que a gente fizer já vai poder tocar alguém. Com certeza. E assim, algo muito importante que nós devemos falar é que a pessoa ela tem que ser guiada por Deus. Eu falo isso porque quando eu me converti, a Bíblia diz que quando alguém se converte, as escamas dos olhos caem. É como se um véu fosse retirado, né? Sim. E aí eu comecei a enxergar, sabe, assim, nossa, gente, a alegria, a paz que eu tô vivendo, eu queria que os outros também sentissem. E aí eu fui ficando... e eu já percebi que você também, você vive esse primeiro amor. E que você nunca venha perder, entendeu? Porque eu tava assistindo o testemunho no seu canal, e você fala assim com vida, né? Gente, vamos abrir os olhos, olha o que eu estou vivendo, que você pode viver também, né? Então esse é o primeiro amor, né, que a gente fala. E aí, o que aconteceu? Eu fui ficando um crente chato, sabe? Porque, pra você ter noção, eu levava 2 Bíblias na escola. Eu tô muito chata, que eu não tô conseguindo me segurar. Ai, é desse jeito. As pessoas não entendem, né? Que a gente quer o bem delas. A gente não quer aprisionar elas. A gente quer, né, falar do que tá fazendo bem para nós. Claro. E aí eu levava 2 Bíblias para a escola, até que a diretora foi conversar com meus pais, porque eu tava pregando para todo mundo. Só que eu não tinha noção, assim, sabe? Eu não tinha bom senso. Às vezes eu era chato mesmo, sabe? Inconveniente. E aí, quando eu vi alguém sofrendo também, aí que eu queria que a pessoa, né, se convertesse. E tem uma passagem lá em João, capítulo 18, em que Jesus ele está sendo preso, né, pelos soldados, e ele vai ser levado para ser julgado e futuramente ali crucificado. E aí Pedro, quando ele viu aquilo, ele quis defender Jesus. E ele cortou a orelha do soldado, o Malco, né? E aí Jesus, interessante que Jesus vira para Pedro e ele diz assim, Pedro, acaso eu não tenho que beber do cálice que o Pai me deu? Né? Jesus sabia que ele ia ter que passar por aquilo. E Pedro queria negar o sofrimento a todo custo. Sim. Então, nós precisamos entender o seguinte, que às vezes o sofrimento pode ser algo bom. Sim. Esse momento que nós estamos vivendo, o que aconteceu, né, lá com a enchente, tantas tragédias, Deus pode usar esses momentos para que a pessoa se volte para Ele, volte os olhos para Ele. Então, em vez de nós sofrermos juntos, lógico, nós devemos, né, nos compadecer, mas nós devemos ter essa visão espiritual. Porque, às vezes, é a grande chance que essa pessoa está tendo de abrir os olhos, voltar para Deus.
né? A gente costuma dizer ou vem pelo amor ou pela dor. Sim. A maioria, infelizmente, vem pela dor, através de muita perda, né? O inimigo tenta destruir a vida da pessoa, mas graças a Deus pelo sofrimento, porque Deus usa isso, né, para despertar nossa atenção, né? Mas eu acho que a dúvida de muitas pessoas também, quando algo acontece assim, né? Poxa, por que então levou uma pessoa que era boa, que era temente a Deus e deixou, às vezes, uma outra que fez mal a inteira e tal? Eu acho que... Por quê? Porque a vida não acaba aqui, né? Muitas vezes essa pessoa é uma pessoa que já está, né, nos braços do Senhor, ela já está salva, enquanto aquela que ficou, que é a pecadora, Deus está dando a chance ainda da conversão. Eu entendo dessa forma, que a morte aqui, ela não significa morte eterna, e muitas vezes aqueles que estão vivos aqui já estão mortos espiritualmente, e precisam encontrar a vida, né, em Jesus, para que vivam eternamente depois, né? Eu acho que é verdade. Conforta o nosso coração e é algo que está biblicamente ali para nós, para que a gente se apegue a isso. A Bíblia, né, pastor, ela não é um livro qualquer, ela transforma e transforma, né, ao longo de décadas e décadas e décadas. Ela tem algo especial, porque ela é viva, ela é a palavra de Deus que está ali. Não existe algo poderoso. É verdade. Né? Eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, né, de ter essa visão madura, espiritual, né, sobre a eternidade, né? E, na verdade, o propósito de Deus é povoar o céu. É aquilo que eu falei, o mundo já deu o que tinha que dar, o mundo ele já foi contaminado pelo pecado. Né? Tanto é que quando Adão e Eva eles pecaram, o anjo teve que proteger a árvore da vida, porque se eles comessem daquela árvore da vida, eles viveriam eternamente no pecado, naquela condição que eles estavam, sabe? E a Bíblia diz que essa árvore da vida está lá no trono junto com Deus. Então, o que nós vamos experimentar de perfeição, de plenitude, não é aqui nessa terra, né? Nosso lar não é aqui. E é nítido, né? Para aqueles que não creem, né? Que apostam tudo, que é só uma evolução da espécie, né? Se fosse uma evolução da espécie, o mundo era para estar melhor hoje, né, pastor? Uma evolução, um retrocesso. Então, se tudo tivesse sido, né, criado pelo próprio homem, tudo tivesse, né, não sido criado por Deus, né, a gente estaria vendo o mundo em progresso, né? A gente estaria vendo a gente estaria vendo, sim, a medicina evoluindo, mas olha a proporção, ela evolui, ela tem feito grandes descobertas, porém, as doenças e todos os outros problemas estão crescendo numa velocidade muito mais rápida, que a medicina não está acompanhando, né? E os humanos, se fosse, né, dependente só deles mesmos, não estariam todos melhores? E é nítido que hoje em dia o mundo está pior do que já esteve. Então é por isso que a gente vê numa salvação que não depende de nós, né? Uma salvação que depende de algo maior, de quem nos criou, de quem entende realmente de como a gente funciona, do que é o melhor para nós, né? É inegável. Mas mesmo assim, algumas pessoas negam, porque culturalmente, né, eu acho que ainda mais, a cada dia mais, está sendo pregado, né, a cultura de que não precisamos de ninguém, que não precisamos de Deus, que podemos fazer tudo pelas próprias vontades. Se pudéssemos, estaríamos todos cheios de saúde, todos ricos, todos não sentindo falta de nada. Isso é a prova que nós não podemos tudo aquilo que a gente quer, né? Exatamente. E como nós estávamos falando, né, sobre as dificuldades do mundo. E a Bíblia diz lá em Isaías 61 que Jesus ele veio para evangelizar os pobres, ele veio para dar boas notícias aos pobres, consolar os que choram, socorrer os necessitados. Então, ele veio principalmente para essas pessoas sofridas, né? E eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo agora e está com a vida bagunçada,
sem sentido, sem saber a razão da sua existência. Saiba que você que está nos ouvindo, esse é o momento que Deus ele quer entrar na sua vida. Então, o início de tudo é isso, você entregar a sua vida para Jesus. Você crê que ele é um enviado de Deus, ele é o Filho de Deus. Porque não adianta você querer mudar, às vezes, o seu comportamento, mudar externamente, mas você não nasceu de novo, né? Então, quando a pessoa nasce de novo, aí o pecado, que era uma barreira antes, ele é removido. E aí Deus começa a operar, você começa a ver o agir de Deus, a sentir a presença de Deus. E aí tudo muda, é o que aconteceu com você, né? Eu sei que muita gente não deve nem acreditar, assim, nossa, será que a Karina converteu mesmo? Sim. Será que é genuíno? Porque às vezes as pessoas famosas, elas... a fama é uma idolatria, né? É um ídolo que a pessoa tem. Tanto é que muitos se convertem, mas não querem abandonar essa vida, porque a fama é como uma droga, eu imagino, né? E aí a pessoa não quer ficar mais no anonimato, né? Ela é ilusória, a fama é ilusória, né? Os prazeres da vida são ilusórios, são superficiais, né? E quando a gente passa a reconhecer isso e buscar, né, em Deus, a gente e se dispõe, né, a mudar, aí sente realmente a completude e a gente tem essa percepção de que tudo aquilo era vazio. Mas na questão não só dos que têm fama, mas dos que às vezes já se sentem completos e passam a ter um encontro com Deus, eu falo que uma experiência com Deus não é suficiente para nos transformar. Ela nos abre, né, os olhos, mas entrega, é preciso manter a perseverança, é preciso manter essa comunhão com Deus diária para que a gente tenha forças de se transformar. E a cada passo que a gente dá nessa entrega, Deus também nos Jesus está lá para nos modificar, nos ajudar. Então eu falo que cada passinho de obediência que a gente dá, a gente vai dando com amor e vai recebendo dele aquela glória, aquela luz e vai se entusiasmando cada dia, se animando a cada dia. A presença dele que nos anima, que nos fortalece. Não é só naquele momento. Eu era assim, eu falo que eu buscava ele em momentos extremos. A Deus quando eu achava que agora não dá mais, é só ele para me salvar. Então, para que a gente ele no final de tudo, né? Tipo, agora eu já fiz de tudo, vou buscar a Deus. Não, vamos buscar a Deus logo no começo. É verdade. Aí as pessoas têm, elas querem por tanta pressa, eu sei porque eu era assim, pastor, eu era ansiosa, eu queria sair realizando, fazendo as coisas. Pela pressa em alcançar as coisas, pela ansiedade, a gente acaba achando que está avançando, mas está dando voltas e voltas e não está no caminho que Deus quer. É perda de tempo a gente querer ganhar tempo sem Deus. Com Deus a gente... É verdade. A gente ganha tempo, mesmo parecendo que as coisas estão demorando. Porque vamos receber as coisas certas, né? Exatamente. E assim, nós vivemos numa época que as pessoas, elas acham que se a pessoa está sofrendo, tem alguma coisa errada com ela. Está em desobediência, está pecando, alguma coisa está acontecendo. E Jesus falou, nesse mundo nós vamos ter aflições, mas tenham bom ânimo, né? Porque eu já venci o mundo. Sim. Então, às vezes, isso significa que a pessoa está buscando a Deus, porque o fato de estar andando com Jesus, ela está agora na contramão desse mundo, né? Sim. E aí vai vir mesmo as pessoas criticando. Uma vez até um parente meu, ele entrou no meu carro, né? E eu tinha me convertido fazia 1 ano, mais ou menos. E ele olhou o carro, né? Bonito e tal. E ele falou assim, Juninho, mas que desperdício, hein, cara? Olha pra você ver, você é tão novo nesse carro aqui. Tudo tá certo na sua vida, mas você não sai com as meninas. Você não quer ir nas baladas mais com a gente, sabe? E aí teve um dia, de tanto eles pegaram no meu pé, os meus primos, né? Eu fui num show com eles, num show mundano. E eu fui mostrar pra eles, olha, eu posso ir, só que não me convém mais, mas eu vou lá, né? Aí eu cheguei lá e eu confesso que eu estraguei a festa deles, porque eu não ficava dançando que nem eles. Eu não ficava bebendo, fumando que nem eles. E eles ficavam incomodados de me ver ali, sabe? Então eu fui aprendendo, assim, que não é do meu tempo, não é do meu jeito.
E eu só tinha que dar o bom testemunho, fazer a minha parte e falar a verdade, sabe? E se eles, qualquer coisa que precisasse de mim, eu estaria disposto, sabe? Mas não adianta a gente querer voltar, né, a ser o que era antes, né? É engraçado que quando a gente está assim, num ambiente completamente diferente do nosso, né, com às vezes pessoas que não partilham da mesma fé, elas se sentem mais incomodadas com a gente do que a gente com elas, né? É verdade. Está julgando sem a gente estar e elas já se sentem incomodadas. É porque o pecado incomoda, né? Porque quando a gente está falhando, a gente lá no fundo se sente culpado, se sente sujo, né? A gente lá no fundo, o nosso corpo sente, a nossa alma sente que tem alguma coisa errada ali, né? Você me fez lembrar, uma vez eu estava assim, reunido com os meus amigos, e eles não eram cristãos, era o pessoal da escola, e eu já tinha me convertido, estava andando com Jesus. E aí o rapaz lá levantou e falou: gente, vamos parar de falar essas besteiras que nós estamos falando, vamos parar de falar esses palavrões aqui, né? Essas besteiradas aqui, porque o Juninho tá aqui, ó, na mesa, né? Eu não era pastor na época, né? E aí eu falei: gente, vocês não têm que parar de fazer essas coisas por causa de mim. Vocês têm que pensar na vida de vocês com Deus, sabe? Então as pessoas querem manter uma pose de errar menos. Sim. Mas, de acordo com a Bíblia, não tem um justo sequer. Não tem uma pessoa que seja boa. Todos nós somos pecadores. Então, primeiro, eu acredito que a gente tem que trazer a notícia ruim. Depois a gente traz a notícia boa. A notícia ruim é essa. Não tem o que a gente possa fazer para se salvar. Eu falo isso porque eu era da religião espírita e eu achava que eu ia pagar nas próximas vidas os erros que eu cometi. E eu ficava evitando cometer mais erros para não pagar tanto, né, nas próximas vindas, né, a este mundo. Mas quando eu conheci a graça de Deus, o favor merecido de Deus, e eu entendi que os meus pecados podiam ser totalmente apagados, eu pensei: gente, essa é a notícia mais maravilhosa que eu podia ouvir. Então quer dizer que tudo que eu fiz de errado até hoje, eu posso ser perdoado, sabe? E ali, aquilo libertou minha vida. Desde que se arrependa, pode ser perdoado, não é isso? Porque às vezes exatamente. Elas falam: então lá no final Deus vai me perdoar, então eu vou seguir a vida aqui pecando, mas ter essa percepção do erro, né? É preciso arrependimento, é preciso pedir a Deus que Ele nos perdoe, né? Exatamente. As pessoas têm um erro também, muito importante o que você falou, porque elas têm esse erro de achar assim: não, uma hora Deus vai me buscar. Sabe? Eu já contei uma vez um testemunho meu para um rapaz lá da minha escola também. E ele falou assim: Juninho, no dia que eu tiver uma experiência dessa que você teve, aí eu me converto. Sabe? Então essa é a visão que as pessoas têm. Tá esperando uma hora Deus vai... milagroso. Só que Deus já veio a esse mundo, Ele já fez a parte dele. Sim. E aí, basta a gente ver o exemplo do filho pródigo, porque o filho pródigo, o pai não foi atrás dele. O pai ficou aguardando ansiosamente, preparou o novilho. Tanto é que quando o filho pródigo decidiu voltar, ele falou: vamos matar o novilho gordo, que já estava pronto. Ou seja, o pai já estava planejando, sonhando com aquele momento. Porque você não engorda o gado da noite para o dia. Sim. Então, a gente vê o grande amor de Deus, mas esse amor de Deus fez com que ele ficasse ali esperando, né? Então, eu sei que tem pessoas também aqui desviadas, né? É uma palavra feia, mas a pessoa está afastada de Deus. Você vai ter que tomar essa decisão de voltar. Não fique esperando o pastor ir na sua casa, não fique esperando alguém fazer uma oração poderosa. Não. Você tem que se arrepender agora e tomar a decisão: não quero mais essa vida para mim. E aí, você vai dar um passo e Deus vai dar outro em sua direção, né? Pastor, eu acho que algumas pessoas ainda têm dúvidas, assim, de como é isso de entregar a minha vida a Deus. Pessoal, poxa, eu tenho fé, a minha vida está ali, eu já deixo Ele cuidar da minha vida. Qual a diferença, né, de você crer e de você entregar a vida a Deus, da verdadeira conversão? A fé, a fé sem obras é morta, é o que diz a Bíblia. Não adianta você falar: não, eu creio. Da mesma forma que você crê num monte de coisa. Não, é você crer que Ele é o enviado de Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados. Porque você é que deveria estar ali na cruz. Quando Jesus ele
ele substituiu, né? As pessoas escolheram Jesus para ser crucificado em vez de Barrabás. Barrabás representa a humanidade. Deus estava ali substituindo a gente. Então, quando você tem esse entendimento que você não merece nada, você só merece o castigo, a ira de Deus por causa dos seus pecados, ali você se arrepende, e aí você crê, Jesus, realmente eu creio, o Senhor é bom, o Senhor veio, morreu em meu lugar, né? E é interessante que existem dois tipos de pessoas, né? Tem aquela pessoa que ela até se arrepende, mas ela não tem aquela noção do quanto ela é pecadora. E existe aquela outra que ela errou tanto na vida, ela se sente tão suja que quando Jesus perdoa ela fica simplesmente apaixonada. Eu vi você já contando no seu podcast, você não se orgulha do seu passado. Eu não. E tem pessoas que mesmo se arrependendo, elas parece que assim, não sente muita diferença, né? E aí Jesus uma vez estava na sala com os fariseus, estava jantando com eles, e aí entrou uma mulher e começou a derramar as lágrimas ali aos pés de Jesus, enxugava com o próprio cabelo, né? E aí Jesus falou assim, olha, tá vendo essa mulher aqui, ó? Eu entrei aqui, vocês não me deram um beijo santo, um ósculo santo. Essa mulher, no entanto, não para de beijar os meus pés. Vocês entraram aqui, não me cumprimentaram, não me honraram de forma alguma. Mas ela não para de me adorar. E aí ele falou uma frase que aquilo mudou minha vida. Ele falou assim, aquele que muito é perdoado, muito ama. E aí eu percebo, nossa, por que será que eu amo tanto a Jesus? E eu vejo pessoas dentro da igreja que vivem essa vida, sabe, de qualquer jeito, não tem o temor de Deus. É porque eu tenho a consciência do quanto eu fui perdoado, sabe? Eu sei de onde Deus me tirou e eu não posso esquecer jamais o que Ele fez na minha vida, sabe? Então, eu creio que as pessoas precisam ter essa noção que se não fosse a misericórdia de Deus nos resgatando, não ia ter um jeitinho assim lá com Deus, sabe? A gente estaria realmente condenado, né? Eu acho que por isso a importância de ler a palavra de Deus, né? De ler as escrituras, de ler a Bíblia, ter a completude de tudo isso. Porque algumas pessoas entendem, eu entreguei minha vida a Deus, eu vou fazer o bem, sem saber exatamente de que forma isso precisa ser feito, de que forma que a gente demonstra o nosso amor, a nossa devoção, a nossa gratidão. Não é só fazer o bem e amar ao próximo. De que forma, na prática, isso é feito? Né? Então, Deus nos deixa aqui um manual, uma bússola para os nossos dias. Para que a gente, não é para que a gente vire um robô para fazer tudo assim, pensado. Não, é para que a gente entenda, sofra menos. Para que a gente veja naqueles que sofreram, de que forma eles se levantaram, naqueles que erraram, de que forma eles foram punidos, para a gente entender qual é a vontade de Deus para nós. Verdade. Entendimento. Eu achava que eu tinha que agradar a Deus sem dar trabalho para Ele. E o meu não dar trabalho era não conversar com Ele. Tipo, o Senhor já me deu a vida, vou fazer a minha parte como eu achar melhor. Só que o nosso achar é enganoso, a gente não sabe. A gente não sabe com uma questão que nos atrapalha. Imagine lidar com uma vida que é cheia de desafios, uma vida que é cheia de obstáculos, de incertezas. Como a gente vai saber? A gente não sabe. A gente não sabe, por mais que a gente tenha boa intenção. Não é possível a gente viver só de boas intenções, né? Porque exatamente. Vai estar plantando coisas que não darão frutos. A gente vai estar semeando numa terra árida que não vai dar fruto nenhum, achando que está fazendo bem, dando o nosso melhor, o nosso máximo, mas fazendo tudo errado. É verdade. Não é? Então, as pessoas, assim, elas, é o que você falou, elas acham que estão fazendo a vontade de Deus e às vezes estão contra Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele perseguia os cristãos, ele ia contra os crentes, né? E ele achava que estava agradando a Deus, porque ele achava que a religião dele era correta, né? E ele não entendia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus havia ressuscitado. E foi um dia que ele caiu no chão ali de ver a luz,
E Jesus entrou na vida dele. Mas até então, ele estava no caminho totalmente errado, né? E às vezes eu vou dando aconselhamentos, né? As pessoas me pedem muito ajuda. Casamentos que estão em crise. E eu até fui num casamento esses dias, visitar um casal. E eu comecei a pedir para eles me falarem sobre eles, a rotina deles e tal. Eu só sei que durante a conversa havia tanto desrespeito, tantas palavras pesadas, um se fazendo de vítima e tal. Eu falei, gente, olha, vocês vão na igreja, vocês são cristãos, eu não duvido da salvação de vocês. Mas eu sei porque que o casamento tá passando por essa crise toda. Eu não estou vendo o cristianismo praticado aqui. Eu não estou vendo Jesus sendo praticado. Cadê o perdão? Em vez disso, está tendo orgulho, sabe? Então não é porque a pessoa foi salva e conheceu Jesus e se entregou a Jesus que agora vai ser tudo mil maravilhas. Não, a gente tem que praticar os princípios, né? A gente tem que ser praticante e não somente ouvinte. E às vezes eu mesmo já olhei para mim, nossa, por que as coisas dão tão certo para mim? Por que eu sou tão abençoado? Eu não sou melhor do que os outros, eu sei que eu não sou. Mas é porque eu busco viver os princípios. E eu sei que se eu sair da presença de Deus, eu vou colher também. Claro. Então tudo é questão de escolhas, né? E a gente não sabe o que é melhor realmente, né? A gente precisa da palavra, do Espírito Santo nos guiando, né? E como essas pessoas podem começar a buscar, pastor? Que muitas delas às vezes não sabem, mas eu começo de que forma? Eu começo orando, eu começo clamando, eu começo chorando, eu começo lendo mesmo sem vontade, eu começo a abrir por onde. As pessoas estão perdidas com relação a isso, buscando nessa mixigenação de doutrinas, de fé, buscando em tudo, né? E não encontrando nada, né? Porque é preciso seguir numa direção para que ela se fortaleça e na direção certa. O que eu vejo é o seguinte, nós estamos com excesso de informação. E então nunca se ouve tanta pregação, né? Só que muitas vezes não é uma pregação sadia. Por incrível que pareça, é possível uma pregação fazer mais mal do que bem para a pessoa. Se a pessoa não ensinar da forma correta, com amor, da maneira que está na Bíblia, a pessoa pode fazer as pessoas ficarem numa situação pior. Então o conselho que eu dou é filtre as pessoas que você ouve. Eu sei que você não vai basear a sua vida em tudo que você ouve, mas é importante a gente ter referências, a gente se espelhar em pessoas que estão caminhando com Jesus. Mas pense bem nos canais do YouTube que você assiste, nas contas do Instagram, Facebook, os sites, porque tem muita gente colocando terrorismo e se disfarçando de gospel, de mensagem de Deus, só que são mensagens que não trazem paz, esperança, não te levam a ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Porque se a gente preencher a nossa mente com sujeira, com informação errada, sabe, a gente não vai conseguir encontrar essa paz em Jesus, né? E outra coisa, pare de achar que só você, tipo assim, só com você não dá certo, sabe? Porque quando eu comecei também na caminhada com Deus, muitas vezes eu não sentia a presença de Deus. Muitas vezes eu estava com a vida toda atribulada e eu pensava, tem alguma coisa errada, porque parece que as pessoas lá da igreja, tudo dá certo para elas, sabe? Então eu tinha uma visão errada. E hoje eu entendo, mas demorou muitos anos para eu entender que aquelas lutas é porque Deus estava trabalhando em mim, me forjando. E é o que você disse, por isso que é importante a gente focar na palavra. Porque ali na palavra a gente vai ver pessoas, o caminho que elas trilharam. Por exemplo, o caminho de Jó. Eu costumo dizer o seguinte, Jó, muitas vezes as pessoas julgam, porque Jó, ele sofreu o que sofreu porque ele tinha medo do que acontecia. Existe até um versículo que ele fala, o que eu temia me aconteceu. Aí as pessoas dizem, porque ele tinha muito medo de se desviar. E, resumindo, eu costumo dizer o seguinte, Jó não leu o livro de Jó. Ele não sabia que as coisas iam acontecer do jeito que aconteceram, sabe? E a gente também não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas nós podemos ter certeza que Deus está na nossa história. E aí que vem a questão. Nós precisamos deixar que o amor de Deus entre no nosso coração. Essa identidade de que nós somos filhos de Deus, que Ele não vai nos abandonar. Isso é fundamental. Quando Jesus começou o ministério dele,
a primeira coisa, antes de começar o ministério, assim que ele saiu do deserto, foi tentado pelo diabo ali no deserto, ele foi se batizar. E aí a Bíblia diz que desceu uma pomba, naquele momento era o Espírito Santo, e uma voz falou com ele: "Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer." Eu acredito que aquela foi a base do ministério dele. A certeza de que ele era amado por Deus, sabe? E aquilo é a base da nossa vida, porque vai chegar um momento em que a gente vai se cansar, que a gente vai desanimar, e que muitas vezes nós vamos nos frustrar com a gente mesmo, com os nossos erros, falhas. Às vezes eu depois, né, de tantos anos, já me tornei pastor, e mesmo assim eu caía em erros que eu já tinha vencido há muito tempo. Mas foi o amor de Deus que me transformou, sabe? Essa certeza de que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar, de que Deus não vai me castigar, Ele vai, pelo contrário, trabalhar, fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então, essa certeza que me fez não desviar, sabe? Porque quando a pessoa começa a duvidar do amor de Deus, ela perde a esperança. E ela não vê mais por que, sabe, continuar a vida dela, fica pedindo a morte. O que eu mais vejo do cristão é assim: pastor, olha, eu já estou pedindo para Deus me levar. A pessoa não consegue encontrar mais essa satisfação na vida, sabe? E você sabe disso também, que você fala muito do amor de Deus, e você vê o quanto as pessoas estão machucadas, sem esperança, né? E eu percebo a importância da gente reafirmar, né, a nossa fé diariamente, porque, como você disse, a gente vai continuar tendo falhas, a gente vai continuar se frustrando. Exatamente. De algo em nós que a gente vai se questionar: por que eu tenho tanta fé e ainda não consegui ter domínio próprio sobre uma coisa? Por que eu respondi alto àquela pessoa? E muitas vezes vai ser julgado. Eu fui muito julgada no início, quando pessoas próximas falam: poxa, mas você tá tão assim com Deus. A pessoa com Deus não falaria dessa forma. Uma pessoa transformada não faria isso. Olha, mas cuidado, você está julgando tal pessoa. Mas nós somos falhos. Então, que esse tipo de comentário, muitas vezes a gente vai ter de outra pessoa, ou às vezes esse tipo de pensamento que a gente possa ter com a gente mesmo, né, de nos culparmos porque somos cristãos, mas ainda temos falhas, que esses comentários e questionamentos não tirem a nossa motivação e a nossa fé de que porque estamos sendo moldados, estamos sendo transformados. É verdade. Lembre o quanto a gente já avançou, né? E que a gente continua avançando. Isso é muito importante, porque se a gente ficar comparando, né, a nossa vida com outras pessoas, ou desde pessoas que não têm fé com aquelas que têm mais fé, se a gente ficar se comparando, a gente vai falou tudo. Vai se desmotivar, vai perdendo a esperança, vai se desconectando de Deus. Então, que a gente mantenha essa conexão, que a gente mantenha a nossa fé, a nossa esperança ali acesa, né? Focando nos avanços que a gente tem feito, por menores que sejam, né? Porque a gente sabe que a gente está galgando um futuro melhor, um futuro de paz, um futuro de salvação. A gente tem buscado por isso. Então, quando alguém falar: poxa, isso daí não está certo, você fala, eu penso comigo, realmente, eu entendo. Você tem razão, mas, nossa, tantas outras coisas que não estavam certas e hoje eu vejo. Que bom que eu estou reconhecendo. E reconhecer realmente nossas falhas para que a gente possa mudar, né? Senão... Exatamente. Você que não está vendo, eu estou totalmente diferente e transformada. Se a gente tiver razão, tempo, achar que a gente já encontrou a luz, a salvação, que a gente é superior, a gente não cresce, a gente começa, né, ficar dotado de soberba, o que é um pecado horrível também, a gente se achar o dono da verdade. Então a gente precisa de humildade de que, por mais que estamos aprendendo, por mais que estamos melhorando, ainda tem muito chão pela frente, mas que isso nos motive, não nos coloque para baixo, né? É verdade. Nossa, você falou tudo, porque são tantas críticas, né? Às vezes de pessoas de dentro da igreja, que são as pessoas que convivem com a gente, né? As pessoas da nossa casa.
Você mesmo comentou no podcast, né, no início, que as pessoas falam, poxa, mas a pregação me dá sono, ou isso aqui. Imagine se você ficasse só pensando nisso, né? Hoje você está alcançando tantas vidas, né? É verdade. E aí eu lembro quando eu comecei na internet, é engraçado que às vezes no post que a gente coloca no Instagram, Facebook ou no vídeo do YouTube, a gente lê os comentários positivos e a gente fica feliz. Mas às vezes um só comentário negativo derruba a gente. E aí teve um moço que comentou assim, nossa, mas as mensagens do pastor Antônio Júnior são muito fraquinhas. Umas mensagens muito simplesinhas. Qualquer criança, sabe? Assim, ele fez um comentário meio que tirando sarro. Olha, eu demorei, eu acho que uma semana para esquecer aquele comentário. E aí, é o que você falou. Se eu me apoiasse nisso, eu ia até largar a mão. Porque realmente eu achava que era muito fraquinha minhas mensagens. Mas eu usei aquilo como um ponto positivo. E eu pensei, não, mas eu sei que tem muita gente que não entende a Bíblia. E eu vou fazer questão de ensinar elas do jeito mais simples. Como se eu estivesse colocando comidinha na boca, sabe? E eu pensei, quem sabe o meu ministério tá aí, sabe? Porque eu não consigo mudar, eu não consigo ser do jeito que as pessoas querem que eu seja. Eu tenho um limite. E muitas pessoas já chegaram para mim, pastor, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu nunca tinha lido nenhuma vez. E eu muitas vezes me cobrava, eu pensava, nossa, será que eu estou errando? Porque eu não consigo ler a Bíblia assim como o pessoal lê, nessa facilidade. Sim. Quando eu não era convertido, eu não gostava muito de estudar, sabe? Lógico, me formei na faculdade, mas não era o meu ponto forte. Sim. E eu vejo que quando eu me converti, não mudou também as coisas da noite pro dia, ao ponto de eu virar o leitor assíduo. Eu tinha muita dificuldade de ler, até mesmo de entender a Bíblia, mas eu aproveitei isso e eu imaginei, se eu também estou passando por essas lutas, dificuldade para entender a Bíblia, eu sei que milhões e milhões de pessoas também estão, sabe? E hoje o meu maior prazer é ajudar a pessoa. No início, talvez o alimento que eu trago, talvez para uma pessoa que já está há muitos anos na caminhada, muitas vezes talvez não vai servir. Mas o importante é que eu estou ajudando a pessoa e principalmente nos momentos difíceis, que muitas vezes eu trago também as experiências que eu vivi, sabe? Então, cada um tem a sua própria caminhada, sabe? Não adianta a gente se comparar. Eu já tentei pregar como grandes pregadores, tentar pregar de um jeito assim, para abalar a igreja, sabe? E aí quando eu pego o microfone não sai nada daquilo. Eu explico calminho, devagarzinho. Você sabe mas eu também me questionei, assim, me questiono, né, sobre isso, porque logo no início da minha conversão, que eu comecei a falar um pouco, né, sobre de que forma eu estava sendo tocada, né, por Deus e sendo transformada, eu vi as pessoas, né, citando, porque assim como dizem em João, capítulo 3, versículo 2, eu falava, gente, eu não tenho essa capacidade de memorizar esses números, eu vou parecer ignorante com relação ao que eu estou falando. Quando me chamaram para apresentar o podcast, eu falei, mas como que eu vou receber pessoas que já leram a Bíblia de trás para frente para trás, e vão citar coisas e eu vou ficar assim, parada, vão me perguntar algo e eu não sei. E eu pedi muito para Deus, Deus, o que eu faço, né? E Ele falou, revela às pessoas de que forma, com o seu coração, o que eu estou colocando dentro dele, com a sua sinceridade, com o amor que você está sentindo. Não se preocupe com esse conhecimento total da palavra, né? Eu vou te dar uma unção para você falar aquilo com a verdade. Glória a Deus. Com o seu coração. E é isso que vai fazer tocar as pessoas. E isso tira medo. E isso fala, tem razão. E por que não perguntar para as pessoas aquilo que eu não sei, ao invés de querer mostrar o que eu sei? Nossa, é verdade. Vai de alguém. E o que eu não sei, eu vou buscar conhecer, né? Então, o podcast também foi uma grande oportunidade, tem sido para mim, de conhecer, porque eu me coloco ali como um aprendiz mesmo, alguém que tem sede de conhecimento, de sabedoria da palavra, que não sabe tudo, mas é demais você, pastor, e todos aqueles que já sabem muito mais que eu, mas isso me motiva e não me entristece. E eu acho que por isso que bom. Com seu exemplo, eu falando do pouco da minha caminhada, que isso sirva de motivação a todos aqueles que
não entendem nada da palavra de Deus, mas entendem do que é entregar-se a Ele. E através dessa entrega, Ele também vai entregar, né, a você pouco a pouco a sabedoria, o entendimento. Então, não se sintam desmotivados, continuem lá, ó, de pouco em pouco, porque é isso que Ele quer, é isso que agrada a Deus, a nossa busca, né? É verdade. Eu vejo assim que você só falta abrir a cabeça da pessoa e colocar a Bíblia lá dentro, assim, né? Porque você tem um desejo tão grande, assim, que a pessoa acorda, né? Vem para Jesus, vem para a luz, né? E eu vou te falar, às vezes você pensa assim, nossa, será que estou tendo resultado, né? Será que está dando fruto? Mas eu já cheguei à conclusão de ver as coisas acontecendo, que é o seguinte, quando você tenta transmitir tanto aquilo, com tanto amor, com tanta vontade, e você aparentemente não conseguiu, pode ter certeza que ali o Espírito Santo vai entrar em ação. Porque muitas pessoas que eu falava assim, não acontecia nada. Mas anos depois, às vezes demorava, sabe? E a pessoa vinha me contar, nossa, aquela vez você falava assim de Deus. E, sabe, Deus me tocou muito. E eu achava que não tinha tocado. Olha. Sabe, quantas vezes eu pregava, eu até contei, eu acho que no podcast lá com você. Quantas vezes eu pregava e eu queria colocar minha cabeça debaixo da terra. Porque eu pensava, eu passei vergonha agora. Foi um fiasco. Sabe? Mas hoje eu vejo, não, já era Deus, assim, sabe, tocando, só que mesmo sem eu ver. Talvez para me poupar também. Porque talvez eu não estivesse preparado para ouvir os testemunhos, não sei, mas a verdade é que o Espírito Santo, ele faz a obra. Apesar das lutas, até mesmo assim, para falar em público, falar de frente às câmeras, as pessoas pensam, nossa, vocês dois aí têm tanta facilidade, né? Só que quando eu comecei no YouTube, eu gravava umas 50 vezes e dava tudo errado, né? E quando eu conseguia gravar, eu já estava suado, com a cara feia, cansado. Então, muitas das coisas que Deus vai fazer não vai vir como um relâmpago, assim, da noite para o dia. Sim. Vai ser através, né, da nossa persistência, que Deus vai acrescentando. Então, é uma prática, é no dia a dia, né, que Deus vai fazendo a obra, né? E as minhas primeiras mensagens também no Instagram tinha poucas curtidas. Tinha gente que falava, nossa, agora ficou chata demais, agora só posta isso. Aí eu gostava quando você dava dica de penteado, dica de cabelo, de não sei o quê. Só que o que me fortalecia, o que fez eu continuar? Essa minha comunhão com Deus. E ter a certeza de que Ele estava falando, vai, continua, o caminho é esse. Ele pôs uma paz no meu coração e uma certeza de que eu estava certa, que eu poderia Glória a Deus. Todos os seguidores, eu poderia ter 0 curtida, eu poderia perder, que eu estava certa de que eu tinha que continuar, porque a satisfação que eu sentia, a paz que eu sentia, era a certeza do caminho que era Ele que estava me colocando. E hoje eu estou vendo os frutos disso, eu estou vendo as pessoas acompanhando, né, vindo aqui no Instagram, vão também no YouTube, gente, lá compartilhem. Isso. Peguei várias dicas com o pastor, muito obrigada. De nada. Não, pode contar comigo, que precisar. Então, compartilhem da palavra, né, e se fortaleçam nela, porque ela transforma a gente. Transforma a gente. É verdade. Que ouve, no momento que a gente reflete, no momento que a gente fala. Então repitam, né, leiam, falem, abram o coração, isso é o mais importante, né, falarmos dos nossos sentimentos para Deus. É isso que abre as portas da intimidade com Ele, para que a gente ouça a voz dele, né? Senão a gente não vai entender, mas o que Ele quer de mim? Não estou entendendo nada. Mas quando a gente vai tendo essa intimidade, a gente vai percebendo nessa paz que Ele dá, nesse sussurro. Às vezes Ele dá uns gritos para a gente dar uma acordada. Exatamente. E assim, então resumindo o que a gente falou, vão surgir muitos obstáculos, muitas críticas, até mesmo a pessoa vai se sentir muito confusa às vezes, muitos conflitos internos. Isso, se não bastasse isso, né, ainda vem os ataques do inimigo. Sim. Mas se a pessoa for vencendo cada uma dessas etapas, os planos de Deus vão se cumprindo. Deus vai começando a trabalhar, sabe? Então é necessário que a gente passe por essas lutas para que isso se torne um testemunho lá na frente, né? Então, o que seria de mim se não fosse as lutas que eu passei?
eu não teria nada para compartilhar, porque eu não sei o que é passar por aquilo. É lógico que eu não preciso passar por tudo para pregar sobre tudo. Mas eu confesso que é muito mais importante, é muito mais real quando eu vivo aquilo, eu já passei por aquilo. Então, eu falo com muito mais convicção. Sim. Né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, elas também já têm uma bagagem enorme, né? E podem ser usadas por Deus. E às vezes o que ela pensa assim, mas eu nem sou tão espiritual assim. Então, às vezes é a pessoa mais crente que tem, assim, ela é muito mais firme que nós. Só que ela não se vê, não se enxerga assim, né? Sim, sim. Então... Eu queria finalizar a nossa live, que a gente já... Olha, já deu 1 hora que a gente está falando. Pois é, nem deu para perceber. Mas eu queria que você fizesse uma oração para todos aqueles que acompanharam. Compartilhem dessa live, né? Para todos aqueles que você ama, para todos aqueles que estão precisando desse conselho, dessa força, desse apoio e não sabem aonde, né, adquirir essa força, aonde alimentar essa esperança, que seja pela palavra de Deus, que seja através dessa live, que se ela te tocou, compartilhe. Amém. E vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo nesse momento, para tocar o coração dessas pessoas. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui e queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, Pai. Deus, eu quero te agradecer por essa conversa, Pai, que eu tive com a Karina. Senhor, que obra maravilhosa o Senhor fez na vida dela, Pai. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tirou ela, Pai, de uma vida vazia, muitas vezes fútil, Pai. E o Senhor tem trazido valor à vida dela, Pai. Ela não tem desperdiçado os seus dias, ela tem feito com amor, Pai, aquilo que o Senhor fez por ela, porque a Tua palavra diz que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, eu venho te pedir que a mesma coisa que o Senhor fez na vida dela, Pai, faça na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Que essa mesma libertação, essa liberdade, essa alegria que ela vem sentindo a cada dia, Pai, que seja real na vida dessas pessoas, Pai. Pessoas que hoje estão sem esperança, com a vida bagunçada. Oh, meu Deus, quantas vezes, Pai, nós sofremos desnecessariamente porque não te buscamos, ó Pai. Consultamos tudo, Pai, as pessoas, os recursos, mas não consultamos o Senhor. Por isso, neste momento, Pai, nós entregamos na Tua presença as nossas preocupações, os nossos medos, nossas angústias. Senhor, venha com a Tua paz, porque a Tua palavra diz que se nós entregarmos tudo nas Tuas mãos, Pai, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Senhor, nós ministramos a paz sobre essas pessoas e te pedimos, ó Deus, faça uma obra completa de salvação, de arrependimento, de mudança de vida, que essas pessoas venham para a luz, que essas pessoas sejam usadas por Ti, meu Pai, na casa delas, no trabalho, que o Senhor renove elas com uma fé sobrenatural, inabalável, Pai, diante dos problemas. Deus, e que o Senhor continue prosperando e abençoando o ministério da Karina Bach, Pai. Que o Senhor faça esse ministério ecoar em todos os cantos, Pai, desta nação, fora do Brasil. Deus, que as pessoas possam se converter e ter um encontro que ela também teve, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor continua salvando, o Senhor continua perdoando, curando, restaurando. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de podermos falar do Teu amor. É a maior honra que uma pessoa pode ter, meu Pai, de pregar o Evangelho. E o Senhor tem nos dado essa graça, Pai. E eu só tenho que te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua Amém. vida. Deus continue te usando grandemente. Amém. Restaurando as vidas de tantas pessoas que Amém, Karina. Obrigado. Que estão precisando desse apoio, que estão precisando renovar suas esperanças. Que Deus toque Amém. cada uma delas Em nome de Jesus. Finalizem essa obra que Ele já começou nesse momento. Amém. Em todos vocês que acompanharam, que estão aqui com a gente, que seja só o início de uma jornada, de uma caminhada linda, de mãos dadas. Glória a Deus.
uma caminhada de luz, e de força, de esperança, que você seja É verdade. na vida dos teus familiares, no seu trabalho, nesse mundo, que você seja a luz de Deus na vida. Muito obrigada pela oportunidade Amém. de compartilhar um pouco da minha fé, de compartilhar um pouco desse amor que é tão grande e que eu sinto diariamente pulsando aqui dentro de mim, que eu possa cada Oh, dia, Deus. Pai, ser instrumento da tua palavra, do teu amor, Amém, Senhor. que eu possa cada dia mais me santificar de acordo com a tua vontade, ser restaurada em cada pedacinho do meu ser, que o Senhor Em nome de Jesus, Pai. mim, todos aqueles que estão aqui hoje, sejam renovados, restaurados, cobertos da Oh, Deus. de Deus, de Jesus e guiados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mais desejo Glória a Deus. a vocês. Amém, amém, amém. Glória a Deus. É muito Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Muitas vezes a gente vai até Jesus por causa das bênçãos, né? Mas apesar da gente gostar de bênçãos, né? A gente vai vendo que Jesus não se compara, né? Não. A nada do que acontece de bom, né, na nossa vida. A presença dele a gente troca tudo, né, pela presença de Deus. Então, que você continue assim, Karina, com esse coração de adoradora. O Amém. Pai procura pessoas assim. Amém, amém. E saiba que você tem sido um exemplo aqui, até mesmo aqui em casa, sabe? A Thaís, minha esposa, tem te acompanhado e você está irradiando a presença de Deus. Amém. Continue assim. Obrigada. E eu sei que você se sente a menor das menores. Mas Jesus disse, olha, foi do agrado do Pai revelar o reino de Deus aos pequeninos. E é por isso que, sabe, ele tem se revelado cada vez mais a você, né? Você continue assim. Que assim a gente siga, porque é esse o sentido da vida. É para isso que nós viemos aqui, para É verdade. para sentirmos tudo isso, Então, muito obrigada mesmo. Karina, obrigado mais uma vez, viu? Gratidão, minha gratidão eterna, viu? Por sua disponibilidade, pela sua... Que isso, eu que agradeço muito. E que Deus abençoe todos nós aí que estão nos ouvindo. Vamos lá. Um beijo. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Tchau, Karina. Um abraço. Até mais. Tchau.